Boa noite, ouvintes da Rádio Vibe Mundial. É com muita alegria que eu coloco no ar mais um Despadronizada com Z, programa que sai do padrão até no nome. Ou se você quiser chamar de Despadronizada com X, com C cedilha, com W, chame do jeito que você quiser. A proposta do programa é justamente essa, que você tenha a sua visão de mundo e valorize essa visão, sem se preocupar com o que os outros vão achar, com o que os outros vão falar. Os outros são os outros e só. Essa é a lição que a gente tem que aprender para viver mais feliz, mais leve, mais vibrante. E hoje a gente vai falar de um assunto muito importante. O meu convidado é o doutor, é o advogado Daniel Mota Oliveira. Bem-vindo. Boa noite a todos aí. Doutor Daniel já veio aqui para falar de alienação parental, que aliás foi muito comentado esse programa, viu, doutor Daniel? Legal. Ajudou bastante gente. E hoje a gente vem trazendo dois temas diferentes. A gente vai falar de abandono afetivo e violência patrimonial, não é isso? Sim. Dois assuntos super interessantes. Tem várias coisas, ideias para trocar aqui, para vocês aprenderem um pouco. Várias pessoas famosas passando por esses problemas. Se você está passando por uma coisa parecida também, perto da família e tal. Exato, porque quando acontece isso com alguma pessoa famosa, isso vem a público e acaba ajudando as pessoas que estão passando por esse problema e não sabem como agir, quem procurar, não é verdade? Os direitos que tem. Então, por isso que a gente está trazendo o doutor Daniel para a gente esclarecer esses fatos, né? Porque a gente espera que uma união matrimonial seja uma coisa legal e sempre tudo corra bem. Mas nem sempre acontece isso. Infelizmente. E quando acontecem os problemas? O que você tem que fazer? Você está inserido nesse problema? Às vezes estamos no meio do problema, nem sabemos o que está acontecendo. Vai demorar, acontecer uma coisa mais gravosa para você entender que realmente tem algum problema. Exatamente. Até assim, as pessoas estão tomando mais consciência de uns tempos para cá, né? Porque tudo era muito naturalizado, tudo era muito enraizado, né? A gente fala muito do machismo enraizado, do racismo enraizado. E realmente as pessoas não percebiam que fazia parte, né? Da sociedade, do cotidiano. E isso, graças a Deus, está se transformando. E os direitos, né, estão vindo à tona, as pessoas estão tomando consciência dos seus direitos. E isso é muito importante. Quando você está envolvido emocionalmente, é muito difícil você ter essa visão, né? A vida é um ciclo e você fica ali vivendo aquilo e acha que aquilo é a normalidade da sua vida e de todos à sua volta. Exato. E você também não problematiza para os outros, que é uma coisa meio vexatória, e daí fica sofrendo até uma hora que a corda estoura. E daí que vem lá o pessoal lá no nosso escritório. Exato. Quando a corda já está estourada e a gente tem que apagar esse fogo, que na verdade não é um fogo, é um incêndio. É um incêndio, né? Então a gente pode começar falando de violência patrimonial. Doutor Daniel, violência patrimonial é quando a pessoa é lesada patrimonialmente. O que acontece? Nos dias de hoje, geralmente tem uma pessoa que ela comanda as finanças do casal, né? E é muito comum que essa pessoa, geralmente, ela seja mais controladora. Ela que faz imposto de renda, ela que fala com o contador, ela pega, ela faz o seu imposto de renda. Qualquer transação, ela chega, tem uma coisa pra gente fazer aqui, assina aqui e tal. E você, óbvio, gente, é a pessoa que a gente ama que tá do nosso lado. Vai desconfiar, você nem pensa. Dá aqui, amor, vem cá, tô assinando e tal. Numa dessas, e gente, isso é 1% dos casos. Mas numa dessa, pode ser uma coisa que vai lesar seu patrimônio lá no futuro. E esse é o problema. Você deixar tudo, eu acho que está certo, se a pessoa ter essa incumbência, beleza, mas não é porque ela é seu marido, seu companheiro, seja lá o que ele for, que você tem que confiar 100%, porque a vida é sua. Exatamente. Por mais que você ame a pessoa e confie, a vida é sua. Sim, você tem que tomar posse da sua vida, né? E daí vem esses casos na TV, e daí é muito interessante, porque é esse tema. E realmente é muito comum a prática, porque a pessoa é controladora, porque a pessoa detém todos os negócios, você está sempre acomodada com o dinheiro entrando. Agora, isso é praticamente 100% dos homens terem esse papel, né? Eu acho que... Não existe assim, casos da mulher lesar o homem? Lógico que existe. Existe porque também. Existe o caso da mulher ser mais rica que o homem, ser a empoderada da casa, que faz tudo. Isso existe também. Eu não gosto muito de particularizar, porque primeiro eu não sei se tem mais ou se tem menos, mas com certeza na nossa sociedade, que é mais patriarcal talvez, o mais homem, comum. Né, que tem essa ideia do homem e tal. E daí mais nos nossos, até mais nos nossos interiores até como também. Resquício mesmo dessa sociedade que a gente, né? Isso. Eu sei, o mundo é diferente, com certeza. Está mudando, é um processo lento, e né? por isso que a mulher não pode mais confiar. Antigamente o CPF era o nome do marido, era o mesmo do marido. Antigamente a mulher não tinha nem conta no banco. Então não dava nem para confiar ou desconfiar, você está na mão dele. Hoje a mulher tem a sua voz
O homem tem sua voz, então a gente tem que sempre ver o que assina. Seja na sua empresa, seja na sua... Em tudo, Isso em gente. tudo, exatamente. Qualquer coisa Para que vai evitar assinar, que lê. isso aconteça. Exatamente. É a nossa defesa, né? É. Se você não cuidar de você, depois vai ter que procurar o doutor Daniel. Que vai procurar, e às vezes nem o doutor Daniel ou qualquer outro doutor especializado em família, porque isso é importante também, você colocar uma pessoa especializada em coisas especializadas, vai conseguir resolver. Porque às vezes vai embora, como a gente vê a notícia aí dessas da atriz e outras coisas, que é esse caso, eu não sei, a gente vai... Podemos falar. Qual o primeiro que você acha legal citar? Eu vi um daquele da artista da Globo, a Samara. A Samara. A Samara Filippo, eu não claro. conheço o processo, gente, eu gosto de particularizar, como a gente está falando de violência patrimonial. Claro. É um caso que se encaixa pelo que a gente ouviu falar da imprensa, a gente Que não vê o saiu, processo. né, na imprensa, tal. na mídia. E segundo consta lá dos autos, ou da que a mídia traz pra gente, porque é segredo de justiça, diz que a Samara Filippo entrou numa briga com o jogador de basquete, lá o Leandro, que é um dos melhores jogadores de basquete do Brasil, NBA e tal, porque eles tinham uma união. Nessa união ela tinha um apartamento no Rio de Janeiro e ela acabou vendendo esse apartamento e com o dinheiro desse apartamento eles compraram um imóvel maior. E ela continuou casada com o Leandrinho, passou o tempo e tal. E, gente, eu acho, tá? Parece que é isso, e se quiser pode até tirar o nome, porque eu acho que é até interessante. Quando foi separar, eles acabaram não se entendendo mais, foi fazer a partilha, cadê o imóvel? Nossa. Quando foi se descobrir, parecia que o imóvel estava no nome do irmão. E daí entrou-se num processo que teve um destino, uma sentença, condenando o jogador a restituir com juros e tal. Quando foi se fazer a pesquisa de ativos, não tinha, porque o Leandro tem residência nos Estados Unidos. Nossa, O domicílio fiscal dele hoje é lá, eu acho, tá? Por isso que não tinha nada aqui. Sim. Então aqui não vai achar mais nada mesmo, ela vai ter que ir lá. Olha só a complicação. Mas então, a casa estava no nome do irmão dele. Do irmão dele tá no nome do irmão dele, vai ser obrigado a restituir, mas eu não sei muito, entendeu? Entendi. As outras coisas. Vai ter que se desfazer isso tal. A gente não sabe todos os detalhes. Mas olha só, se você acompanha esse processo, você não passa por isso. Se você tivesse visto você vender um apartamento e você vai ter que comprar um outro apartamento, você tem que procurar. E aí, agora? Vamos lá, e vamos lá junto, e vamos assinar a escritura, e vamos ver o que a gente ensinou. Entendeu? É essas coisas. Essa é a questão, mas é aquilo que a gente não pode tava fechar falando, os olhos, né? A ligação emocional às vezes cega, né? A ligação então, é terrível. É complicado. É muito isso. amor, mas a gente não muito pode amar demais. Porque a gente E aí tem que se depois amar vira muita mais, raiva, entendeu? é tudo muito, né? E daí a gente vai até consolar e vai fazer, e teve uma vitória, mas é uma vitória que eles dizem de pirro. Porque você ganha, mas não leva. Entendi. Então vai ter mais trabalho ainda. Ela vai acabar ganhando, o imóvel tá aí e tal. Eu acho, tá? Mas, né? Olha o trabalho, ela faz muito tempo já. Nesse caso, violência patrimonial. Patrimonial. E então o abandono afetivo. E porque o bem dela foi omitido. Sim. Aí fica bem claro. Bem. O abandono afetivo é outra coisa. O abandono afetivo e material, né? São dois tipos de abandono. É aquele abandono que você pratica contra alguém que você detém a guarda institucionalizada no judiciário e que você paga alimentos devidos numa sentença de alimentos. Uma pensão. Né? Se você descumpre as suas obrigações como pai e como alimentante, quem paga alimentos, você pratica um abandono afetivo do sua prole, do seu filho. Então, vamos dizer, você tem o dever de pagar pensão para o seu filho e você simplesmente para de pagar. Isso é um abandono afetivo. Você vai ser executado, tal, vai pagar e tudo bem. Mas se não pagar mesmo assim, mesmo executando tudo, daí já é crime. E daí você pode ser indiciado e tem bastante coisa nesse sentido. E o abandono de incapaz é a mesma coisa, não? O abandono de incapaz é aquele que não pode ficar sozinho. Então é um abandono geral, né? De físico. Sei. O abandono material é dinheiro, alimentos. Então é aquela mãe que fica brigando na justiça toda hora pro cara pagar os alimentos. E ele não paga porque ele odeia a mãe, porque ele tem uma raiva da ex-mulher. E por isso que ele acaba dando todo esse trabalho, entendeu? Isso é um abandono material. Sei. O abandono afetivo é quando o pai não vai lá visitar a criança. Fica tempos e tempos. A única diferença é o abandono material, ele está tipificado em lei no Código Criminal. Então é crime. O afetivo ainda não. O afetivo não, mas você pode pedir indenização do pai que não visita o filho. Pois é, né? Porque no final, nessas coisas de... às vezes as pessoas ficam brigando, união estável, de fato, vai ser, namoro, vira união. E todo mundo fica falando de união e esquece de falar do mais importante são os filhos. A violência material é uma violência brutal com o filho, que não tem o recurso para sobreviver. Então é um negócio muito feio. A violência, o abandono afetivo é mais ainda, porque vai criar, sabe, problemas na criança. Com certeza. Terríveis. Né? Não é porque ele é obrigado a pegar, é porque a criança tem o dever de ver o pai. Entendeu? As pessoas têm que mudar um pouco e colocar a criança no cerne da questão.
Porque É o hoje foco, né, todo da mundo só fica vendo o seu lado, é partilha, é alimentos, é dinheiro para casa e tal, e É. esquece da criança. E a criança vai sendo abalada psicologicamente, isso acaba com a criança. Acaba, com Quando os certeza. dois poderiam ter uma boa relação, resolver essa história e, sabe, Sim, deixar né? bem e tal, isso filho, vai sustentar seu filho, Com entendeu? Não vai certeza, abandonar. né? É uma obrigação mesmo, né? O direito da criança, uma É. obrigação sua como pai, né? Então Sim. tem que ficar bem atento com relação a isso. Que deveria ser uma coisa natural, É. instintiva. Mas às vezes a gente precisa da lei para que isso venha a ser Mas, cumprido, e né? no final, e eu gosto de atuar mais em consenso, eu não gosto muito dessas brigas familiares, a gente faz, tal, porque é o nosso trabalho, mas sempre quando as pessoas vêm no meu escritório, você tem que antes tentar, primeiro ver se tem reconciliação, porque antes de tudo, se você vê que não tem, você tem certeza do que você quer? E agora, explicar pra ele o que ele vai passar, e também dar uma base de, cara, daqui não acabou. É um Entendi. papel que vocês estão assinando. Mas vocês têm uma vida inteira, os dois juntos, para resolver a sua criança, a criação dela, até ela se desenvolver pelo menos. É, E depois ser bons avós e tudo mais. Então, assim, não dá para ter. Eu sei que é emocionante, são assuntos que complica, mexem, né, mexem. emocionalmente. Tem brigas, traições, tem alienação, Ressentimento. alienação material, alienação parental, tem tudo. Mas tem que chegar no entendimento, porque no final quem sofre é É a a criança. criança, sem dúvida. É É. sempre o maior lesado. É É o a que a gente vê. criança. E o próximo caso que a gente pode falar é da Tatiane Goulart, será? A Tatiane Goulart, Ela teve, eu acho que dela foi o afetivo. não é da Sônia Bride? Ah, esse é o Rafael Cardoso. Podemos falar desse também. Tá, esse da. Vamos nesse Tá. esse da Sônia Bride, tá? A Mari Bride. Que é a filha da Sônia Bride, que É era gozado. casada com o Rafael Cardoso. É. Né? Gente, a minha esposa, ela é a minha produtora lá, a principal. E daí ela me passou a pauta e tal. Ela tá E bem daí, por dentro. quando ela me perguntou tal, eu comecei uma discussão com ela, porque acontece? Quando é um caso de violência doméstica. E pelo que a gente sabe também e tal. E eles têm 3 filhos juntos tal, e daí ela me pediu uma medida protetiva, porque sofreu uma violência. E também aqui também a gente pode ressaltar, quando acontece uma violência no lar, Física, não é só a mãe que é agredida. com É as certeza. crianças também, entendeu? Então, e daí quando veio esse papo, eu comecei a ter a discussão com ela, e eu falei assim, é complicado porque também tem muita gente que usa isso pra também afastar o convívio do pai. Então a gente tem que ver mesmo e tal. E ela, não, Daniel, mas pô, se ela foi, fez. E tá certo, porque a mulher é fragilizada. Então, se ela tá falando, dificilmente, não é? E daí a gente ficou nessa tal, mas depois eu ouvi dizer aí que parece que houve uma quebra de cara parte dele, se vingando. Então, não sei, sabe? É muito complicado. Deve 3 filhos, as pessoas não ficam. E isso acontece todos os dias. E é engraçado porque, pô, a Mari Bride, filha da Sônia Bride, são pessoas conhecidas e daí que vem à tona. Exato. Mas isso aqui acontece todos os dias nas nossas com muitas periferias de São pessoas, Paulo, do exatamente. Brasil. Isso que é o mais interessante. É isso, E né? tem gente que normaliza isso porque tá todo dia convivendo Pois com é, isso. e é isso que tá mudando e a gente tem que mudar Não cada pode, vez mais. porque Não pode. é terrível, cara. E se acontece em pessoas famosas, pessoas conhecidas, imagina com desconhecidos. Nossa Senhora. Num lar mais Mas o fechado. importante é a gente falar sobre isso, para Com justamente certeza. a pessoa que está passando por uma Com situação certeza. como essa, né, se conscientizar, dar o primeiro passo, procurar uma ajuda profissional, né, um advogado, da vara Ver de se família. tá passando por isso mesmo, entendeu? É isso mesmo. E daí, se estiver passando, procurar uma ajuda. Porque para Exatamente. cessar isso, não pode acontecer. Não, e no caso também, quando junta a violência física, aí a coisa quando junta a física, daí perdeu mesmo. mas aqui aí também acho que já aí fica mais claro, né, também. E daí o doutor Daniel Oliveira não atua. Aí é outra história. É para advogados que têm o estômago para isso. É. Porque até isso, quando você entra no processo de divórcio, você tem que estar sabendo o que você vai passar. Com certeza. Você vai brigar pela guarda, então você tem que saber porque você está brigando e o que vai acontecer com você quando você começar a brigar com a sua esposa, pela sua futura ex-esposa, pela guarda dos filhos. Que é um dos processos mais dolorosos que tem no direito de família. Nossa, e como tem a riqueza dos detalhes, né? Porque, por exemplo, quando a gente conversou sobre alienação parental, eu tinha uma ideia completamente diferente do que era alienação parental. Sim. Né? Eu achava que era o pai, eu achava que era o abandono afetivo do pai. E ao contrário, alienação parental, quando o pai é alienado, né? Quando não deixam o pai participar da... Você sabe que às vezes eu pego pessoas lá no meu escritório e o cara fala assim, ela não fez nada, eu trabalhei, gente, eu trabalhei tudo, e ela ficou em casa, só cuidou dos filhos e tal. E daí o cara que fez isso com ela, porque eles tiveram um arranjo para fazer isso,
quer deixar ela sem nada, porque só ele que trabalhou, e deixar a mãe na míngua, entendeu? Então, são as coisas assim que acontecem às vezes, e daí você tem que ensinar pra pessoa, e às vezes a pessoa vai sair chateada, porque ela não tá ouvindo o que ela quer ouvir. Ela vai tentar achar alguém que vai falar o que ela quer ouvir. Mas não tem que ouvir o que quer ouvir, tem que ser o que é certo, Que é entendeu? certo, né? Exatamente. Se você se que dispôs da sua mulher ficar em casa cuidando dos filhos, sem trabalhar, Foi um acordo entre trabalhar, o casal, tá, né? gente? É muito também. Muita Agora você vai coisa, separar fala uma dela, não vai dar coisa, nada pra ela, vai pagar alimentos pra ela e acha que é tudo isso e ela é vagabunda, tem que trabalhar. Não é assim. É que é muito difícil que a gente tava falando. Você tem a ligação emocional. Aí você combina com seu marido, não, deixa que eu fico aqui e tal, cuido da criança, o marido fica. Só que depois, quando eles brigam, se separam, ninguém, né, garante a posição que teve. De que assinar um contrato, cara, né? E aí você tem que jogar a real e falar, mas não é justo com ela isso. Claro. Não é assim. E daí, às vezes, entende? Às vezes não entende. Deve depender da pessoa. Vai procurar alguém. E também é melhor que procure mesmo que eu, né? E nem todo caso que tem o abandono afetivo tem a violência patrimonial, né? Nem todo caso. Aliás, a maioria não tem. Porque é o pai que só paga o dinheiro e vai ver a cada 15 dias se vai ver. Que também é muito ruim isso. Né? Não sei se é. Tá certo, você Se é paga a do sua pensão, meu sexo, ok. gente, a gente, independente de homem e mulher, a responsabilidade é a mesma. E às vezes o homem tá pagando ali, já tô fazendo mais que a minha obrigação. Né? Não se sente né, ligado emocionalmente. Não, e daí vai visitar cada 15 dias, né? Fica 2 dias com a criança. É o barraco, porque quase não fica com os filhos, então é o caos, né? Você não tem convivência com seus filhos, você não tem, né? Então é um negócio, é complicado, é sempre complicado. Quando eu vejo o casal, vem um ou vem outro brigando muito pro guarda e tal, eu falei assim, calma, espera daqui 1 ano pra você ver o que vai acontecer. Porque ou vai ficar ultra pegado, ou vai sumir com a novinha, desculpa o termo, tá, gente? Mas vai sumir com a nova namorada, sem filho, não vai ter tempo, hoje eu não posso. Acontece muito. E daí você ficou 1 ano brigando pela guarda num cara que nem queria, que te encheu o saco. Por isso que ele ficou brigando pela guarda. Nossa, entendeu? É só pra isso que ele brigou pela guarda. E daí ele muda de vida e daí ele não quer mais saber. A filha tá grande, depois fica adolescente, vai embora. Quem mais uma vez sai perdendo. Então por isso que, filho, sabe, né? no direito de família, eu sempre falo, façam um acordo. Façam de tudo. Cara, você viveu com a pessoa tanto tempo. Tanto tempo. Pois é, gente. Para lá, pede desculpa, amor, faz não né? sei o quê. Vamos resolver? Por favor. Sabe? Vamos. Gente. Mas vamos resolver. Também falar que, eu assino qualquer coisa pra me livrar desse cara, também não é assim. Porque você tem direitos e deveres dentro do compromisso conjugal. Fazer o que é certo e ponto, né? A lei tá aí pra nos orientar. Com certeza. Essa é a função da lei. Então, e a gente tá aí pra também ser conhecedor da lei. A gente não pode falar que não conhece da lei. Exatamente. Você tem que entender como você casou, qual é o regime de bens que você casou. E agora? E aquela casa lá em Itu que a gente comprou naquele ano? É nossa. A gente tava casado, tava namorando. Se você não entender, se você não pegar a escritura dessa casa e ver que tá seu nominho lá, ou que foi comprado na data que você já era casado, ou que ele tá se qualificando como casado ou solteiro, você nunca vai saber se aquela casinha vai ser sua ou você não vai um dia. Exatamente, porque você não checou antes, Não né? checou e é normal não checar. Porque você tá... Por isso que é importante essa consciência mesmo, sabendo que a gente tá envolvido, que a tendência é não acreditar que isso possa acontecer, mas pode acontecer. Pode acontecer, né? com Então, certeza. a gente tem que estar preparado para tudo. Né? Tem que estar ciente dos riscos que a gente está correndo, e ainda mais quando tem filhos envolvidos, porque aí, né, aí a coisa fica bem mais séria. Mas a gente tem que colocar eles na frente. Sempre na frente. Eles na frente. Não é acordo de bens, não é acordo de... os alimentos deles, não é os meus alimentos, a convivência, como vai ficar o esquema com eles. E daí você vai pra partilha. Não é só o pão, não é só o pão, o dinheiro, é o amor que é fundamental, é a convivência, né? E, gente, eles sofrem muito, viu? Poxa. A gente vê aí as famílias, é difícil. É difícil pro casal, mas pros filhos eu acho que é arrasador. A gente tem que olhar pra eles. Entendeu? Com certeza, porque assim, se a gente não preservar a relação, né, dos pais, dos filhos, das mães, dos filhos, a gente vai estar destruindo, né, a oportunidade de uma construção aí de uma família saudável, né? Com certeza. Porque a gente precisa de pessoas saudáveis, porque assim, doenças mentais, né? E depois desses últimos períodos aí que ninguém tá bem, pelo menos tem que desenvolver bem, né? É o mínimo, né? A gente se botou no mundo, então, né, faça o seu papel. Esse que é o negócio. Agora, eu acho engraçado isso, a pessoa não ter esse instinto. É gozado, né? Eu não consigo entender muito, não. Eu não tenho filhos. Não tenho filhos, tenho gatinhas, mas tenho uma relação com as minhas gatinhas muito profunda. Eu fico imaginando quem tem filhos. Gente. Eu tenho filhos e gatos e tartaruga.
eu tenho uma relação amorosa com todos eles. E de um jeito ou de outro sempre tem uma relação boa. Mas a minha filha é tudo pra mim. Não Tudo, entendo, tudo, assim, tudo. um pai que não tem essa conexão. Faz tudo pra ela. É um momento difícil lá na hora que tá no litígio, mas depois sim. passa também. E saber Porque tem separar, isso também, né? viu, A gente? separação da mulher Nada é é- uma separação da mulher, não do filho. As pessoas têm que. Nada é pra sempre, gente. Então, assim, se é pra ser, e que todas as famílias ficassem pro resto da vida. Sim. Mas você também não precisa perpetuar uma situação pra chegar no estágio de violência doméstica. Porque Exato. quando não tem mais amor e tal, as coisas começam a ficar mais complicadas. Não tem mais paciência, não tem mais carinho. Então a coisa fica piorada. Com certeza. Então você vê que você tá nessa situação, ou conversa e resolve, ou vai viver uma outra vida. Não vai ficar tentando fazer uma coisa que é impossível de dar, entendeu? Você tem que ter essa consciência. Por isso que um psicólogo também tem que ter. Também é fundamental esse apoio E psicológico, é o que a né? gente fala lá. Tem que ter um psicólogo, Claro. porque é o que vai te dar a diretriz, mais ou menos, te colocar no chão. Porque quando você Pra tá você passando decidir pelo mesmo se é isso que você quer turbilhão, fazer. você Porque às não vezes dá tem, dá pra reatar também. Existe Tem muito gente que também, desiste né? também, Isso entendeu? é... Tá lá, fala, não, doutor, vou reatar. Como Tem você bastante. disse, doutor É. Daniel, você sempre parte desse ponto, né? É Dá pra isso que ficar vocês junto? querem, Não, é a vamos ficar primeira junto? opção. Não gosta? Você tem certeza A gente é disso? psicólogo um pouco lá, né? E que bom que às vezes dá certo, né? As pessoas acabam voltando Então, atrás. sim, tem. Eu acho que. Porque. Eu não sei, ainda saindo um pouco do direito hoje. Aproveitar que é sábado, né? Que a gente tá aqui no meio do feriadão, Sim. gostoso e tal. Daí. Não é só. São muitas coisas envolvidas. Então a gente tem que sempre ponderar mesmo as coisas. E, pô, às vezes. Não dá mais um pouquinho, não? Você tentar mais um pouquinho? Vamos tentar uma coisa diferente e tal. Porque o divórcio é muito duro. É duro. Às vezes você divorciar e tal é tão duro quanto você ficar. Porque depois você vai uma nova vida, fica muito cara a vida separado. Então, pô, vamos tentar assim, se juntar e ficar como a gente tá. Talvez seja melhor. Mas não a custo de tudo. E agora, praticamente, a pessoa que está ouvindo a gente, que conhece alguém que está nessa situação, ou ela própria está vivendo essa situação, qual o primeiro passo que ela tem que dar? Eu acho importante ela saber os direitos dela. O que ela tem, o que o casal tem, o que o marido faz, quanto ele ganha, qual que é o gasto da casa. Precisa tomar atento da vida. Não dá pra deixar tudo na mão do outro. E ó, gente, tô falando mulher aqui, porque veio exemplo, pode ser mulher ou homem, mas você precisa saber o que está acontecendo na sua casa. Você precisa tomar atento que a casa é sua. Então eu acho que o melhor conselho que eu posso saber é, você sabe o regime de bens que você já casou? Pega lá a sua certidão de casamento, tem gente que nem isso faz, tem pacto. Se é pacto, tem um regime modificado. Então olha aquele pacto, lá na certidão vai falar que tem um pacto. Vê o que está escrito no pacto. Se você tem direitos, e se ele falecer, tem direito? Porque hoje agora dá até para tirar os direitos da pessoa, porque antes a união estável, independente do regime, quando falecia ele virava herdeiro, entendeu? Mesmo se fosse separação total. Sei. Hoje até tirar a pessoa da herança, você consegue pela escritura. Então assim, é importante ler tudo que assina. E se não entender, pergunta. E se não entender, vai no advogado. Vai sozinha, não precisa perguntar. Ou manda ele te pagar um advogado. Mas é melhor você ir atrás do advogado e vai entender o que está escrito naquele documento. Porque não pode ficar com dúvidas. Para saber onde você sua está envolvido, história, exatamente. seu patrimônio e os seus filhos depois vão depender deles também. Depois Com do futuro e você também. Então a gente tem que prestar atenção e se documentar. Não confia cegamente. Exato. Confia 90%, óbvio. 95%, 99%. Mas deixa um percentinho ali. Que é importante de para dúvida. todas as partes, né? Não é só Você para não está você. sendo uma esposa porque está questionando. É seu. Que é isso, às vezes a Antes do pessoa casamento, fica exatamente seu. com essa, parece que eu estou desconfiando. Porque E não respeita gente. muito. Isso é ser verdadeiro, isso é ser transparente. Cara, casamento é parceria. É parceria. Se o cara não puder falar pra você quanto ele tem ou quanto ele deixou de ter, que casamento é esse? Exatamente. Agora, uma dúvida que me ocorreu agora. A união estável, ela acontece depois de quanto tempo? Olha, não tem um tempo ao certo. Esses dias eu vi uma decisão até que o juiz considerou 1 ano de união estável. Eu acho absurdo. É muito pouco. Muito pouco. Mas entre 1 ano a 2 anos se constitui uma união estável. A partir de fato, um ano já de começa fato. a se... Que é o quê? Sem contrato. O namoro se transforma numa união estável. Você é tipo aqueles casos de trabalhista que fala que não era empregado e tal, mas vai ver, tudo era, tinha função de empregado, que era subordinação e tudo mais. Na união estável é a mesma coisa. Você pode falar que é namoro, você pode falar que é ficada, você pode. Mas dependendo de como essa família está inserida no contexto, pode ser uma união estável de fato, e aí é regime de comunhão de bens, você nem sabe.
E é isso que a gente pega muito lá no nosso. Que automaticamente é comunhão de bens. Né? Se você não hoje? tem algo dizendo que não, tem separação de bens, é comunhão, né? Isso, o problema grande as pessoas mais velhas são mais esclarecidas. Os mais novos não são. E eles hoje têm os arranjos deles, jogadores de futebol, que tem grandes fortunas tal. E tem o arranjo deles lá, onde eles moram tal. E esse cara estoura pra jogar bola. E daí ele às vezes larga toda a vida que ele tem aqui, vai lá pra Europa, conhece uma modelo, uma mulher melhor, sei lá, e troca. E daí ele acha que tá trocando de namorada, só que ele não tá trocando de namorada, ele tá encerrando um vínculo matrimonial que ele tinha com a mulher dele. Exato. Que era uma união estável de fato. Ela morava com ele, ela tem um filho com ele, não sei, mas eles falavam que era namorada. Entendeu? Só que você vai ver a inserção, é uma união estável. Entendi. E daí ele vai ter problema, porque ele acabou de assinar com um clube grande, ele deu uma grana preta e metade dessa grana vai ser dela. E ela tem como provar isso. Isso é fato, tá, gente? Isso aconteceu. Isso acontece. Acontece muito, né? Acontece. E principalmente com os mais jovens. Porque que depois de 2 anos, você tá morando na mesma casa. Só que você tá namorando, ela tá lá, às vezes vai, às vezes volta, mas ela fica mais na sua casa. Né? Ela fica mais na sua casa do que na casa dela. Cara, já tem uma eventualidade aí, entendeu? Exato. Não, e tempo, e dinheiro junto, daí você compra, adquire um bem pra ela, porque as pessoas têm muito dinheiro, um carro e tal. Cara, tudo isso é sinais de união estável. Vai ser união estável, depois o juiz vai decidir. Entendi. Mas você pode estar correndo um perigo, entendeu? Ótimo. Doutor Daniel, estamos acabando nosso papo. Gente, aqui. Me dá mais meia hora aí. Aqui, Tomás, dá mais meia hora aí pra gente. Doutor Daniel, uma delícia receber você aqui, sempre esclarecedor. Espero que os ouvintes tenham também tirado várias dúvidas. Quer deixar seu contato? Quero, meu contato é Dr. Daniel Mota Oliveira. Gente, segue lá, dá uma ajuda aqui pro seu futuro advogado se precisar. Qualquer dúvida, procure o Dr. Daniel. Quanto mais gente, eu vou trazer dicas quentes aí para vocês conhecerem mais o direito de família, tá bom? Maravilha, obrigada, Dr. Daniel. Obrigado, Rádio Vibe. Obrigado pela você que está ouvindo a gente, muito obrigada pela companhia. É sempre um prazer passar um pouquinho dos meus sábados com vocês. Se você quiser falar comigo, pode falar através do Instagram, @Vanessa Goulart com 2 T's no final. E também tem o canal no YouTube, Despadronizada com Z. E fica a dica, se o patrão é seu patrão, peça demissão. Um beijo enorme, cheio de carinho e até sábado que vem.